Tarde a todos. Mais um dia, como diz o nosso irmão Tadeu, mais uma tarde de luz. Hoje nós estamos aqui com o nosso amigo de Pedro Leopoldo, Eugênio Eustáquio, presidente da Aliança Municipal Espírita, curador da Casa de Chico Xavier e colaborador do Centro Espírita Meimei. O tema de hoje será Chico Xavier e o trabalho de desobsessão. Então, você imagina quantas pessoas estarão aqui hoje conosco. Então, vamos começar. Hoje é mais um dia de um trabalho diferenciado da nossa casa. É uma apresentação que conta a história da casa e também são duas partes, né? A primeira parte é a história da casa, que é a casa de Meimei, e depois ele vai falar sobre o tema. Aí eu não sou a anfitriã está na nossa casa espírita, e de vez em quando a minha internet oscila, mas a reunião continua. Se eu sair, eu volto rápido, ok? Peço aos senhores que entendam, porque nós estamos num momento diferenciado, né? Todo mundo aprendendo. Agora a gente pergunta em que plataforma, quando alguém marca algum encontro, a gente pergunta em que plataforma a gente vai encontrar. Então, vamos lá. Vamos começar do livro de Joana, do livro Vida Feliz, pelo espírito de Joana de Ângeles. Este teu cansaço contínuo, acompanhado de insatisfação e de mau humor, é um sinal vermelho de perigo em tua vida. Resulta da maneira irregular de como vens aplicando os teus recursos e energias sem o competente refazimento. Não te bastará dormir, dar descanso ao corpo, se permaneceres emocionalmente inquieto, ansioso. Assim, dá um balanço dos teus atos, medita em profundidade e perceberás que te está te faltando o pão do espírito, que nutre e reconforta. Reorganiza a vida e busca o equilíbrio enquanto é tempo. Vamos pedir a nossa irmã Rejane para fazer a nossa prece inicial. Eu peço a todos que desliguem os microfones e deixem só a pessoa que estiver falando, para poder não dar eco. Vamos lá, meus irmãos, com o coração aberto ao encontro desse nosso amado Mestre. Te pedimos para poder entrar nesse encontro agradecidos com os teus ensinamentos, agradecendo ao nosso irmão Eugênio por tanto saber a nos compartilhar. Que o Mestre Jesus possa nos iluminar sempre com o coração aberto para refletirmos essa luz aos nossos irmãos que tanto precisam caminhar. Que as trevas se façam luz, que o nosso entendimento se abra cada vez mais com esses ensinamentos de amor. Que o nosso patrono da casa, Bezerra de Menezes, possa nos levar nesses ensinamentos. Obrigada, Jesus, por esse momento. Obrigada por todos os irmãos aqui, encarnados e desencarnados. E que essa vossa vontade seja sempre perfeita. Senhor,
Digna-te de lançar um olhar de bondade sobre os espíritos imperfeitos que ainda se encontram na treva da ignorância e te desconhecem. Obrigado, Jesus, por este momento. Seja conosco hoje e sempre. Graças a Deus, assim seja. E agora, a gente vai colocar aqui um vídeo da nossa casa, do nosso irmão Carlinhos. Pode começar? Uhum. Então, o início do posto de assistência espiritual de Jesus Menezes foi quando o nosso irmão Luiz foi a Uberaba fazer uma visita ao Chico e tal. E chegando lá, o Chico disse para ele que no final do atendimento das pessoas tinha um recado do Dr. Bezerra de Menezes para ele. Aí ele esperou, quando foi de madrugada, né? Aí o Chico deu um cafezinho a ele para tomar e o café estava até perfumado. E então o Chico falou para ele, olha, agora que vai realmente começar a sua tarefa, porque ele estava desanimado e não queria mais fazer parte de um grupo espírita. Ele queria sim visitar um grupo e outro, mas aí o Chico falou com ele, olha, Dr. Bezerra mandou falar com você que agora que vai começar a sua tarefa mesmo. Você vai chegar no Rio para reunir um grupo de pessoas de boa vontade, humilde, que ele vai te ajudar aí. Então, isso foi no mês de outubro, né? Quando foi no dia 21 de outubro de 1962, ele então reuniu o grupo, né? E então está lá no plano físico, né, o posto de assistência espiritual de Bezerra de Menezes, porque, como nós sabemos, né, certamente, naturalmente, já estava projetado no plano espirituais. Então, chegando ao Rio, ele então reuniu o grupo e então teve a oportunidade de fundar a nossa casa. E ele comprou o terreno aqui na esquina da Carolina Machado, era a rua projetada 39, que estava tudo em loteamento. E quando teve uma reunião na Rua da Abolição, na casa da Dona Alda e seu Antônio, no último domingo de dezembro de 63. E o grupo estava então projetou que no Carnaval de 64 iria então iniciar as obras aqui em Oswaldo Cruz. E como eu fui convidado pela Joana Maria, que era conhecida do irmão Luiz em Campo Grande, e foi através dela que eu até me associei à casa em 1963. Então, quando foi no domingo de Carnaval de 64, eu então me encaminhei aqui para a Carolina Machado, a rua projetada 39, só que quando eu cheguei o irmão Luiz já estava. Então, o irmão Luiz foi o primeiro a chegar e eu tive a felicidade de ter sido o segundo colaborador para chegar. Aí começamos a obra no Carnaval, né? E trabalhamos até no mês de agosto, quando nós inauguramos a primeira parte aqui de cima. E o centro, então, começou a funcionar só nessa parte aqui de cima. Às quartas, sábados e segunda-feira. E quando foi em 1965, então foi inaugurada a escolinha de evangelização Maria de Nazaré com a nossa irmã Veimar Bento Damasio. E
também em julho. Esse eu me lembro bem um mês, porque eu tive a oportunidade de fazer parte da inauguração da Mocidade Espírita Paulo de Tarso, 18 de julho de 1965. E as obras então foram ampliando, e quando chegou numa solenidade, então nós continuamos a obra, né, ampliando a obra, e depois que a obra dessa primeira parte, desse primeiro terreno estava concluída a parte de baixo, então numa festa de aniversário do centro, quem veio fazer a palestra foi o professor José Jorge. E ele, então, conversando com o irmão Luiz, né, que o terreno aqui do lado, né, estava à venda. Então, me lembro que o professor José Jorge foi o primeiro a abrir a lista para a gente pegar a assinatura das pessoas que queriam colaborar para comprarmos o terreno dali, daquela parte de lá, porque a nossa atividade funcionava só nessa parte de cá e também na parte de cima. E, então, na parte de cima tinha reuniões da desobsessão, não desobsessão ainda não tinha reunião de cura, que era no salão de cima, porque a evangelização das crianças era realizada aqui no salão nos domingos. E a Mocidade Paulo de Tarso funcionava também aqui no salão, nessa mesa aqui, aos sábados, às 17 horas. Então a Mocidade era das 17 às 18h30. E aí, quando nós adquirimos o terreno do lado, então nós aí começamos a obra do terreno do lado, quando então foram construídas aquelas dependências de lá, e depois então pude ter a oportunidade de dividir em várias salas, porque começou a aumentar o número, né, dos membros aqui na casa, e chegou uma época que nós tínhamos mais ou menos umas 8 ou 9 evangelizadoras. E a casa chegou a ter mais de 90 crianças na evangelização aos domingos de manhã. Então foi criado depois, né? Depois nós construímos, né, a parte aqui de baixo do salão de baixo, depois construímos a parte de cima do salão de lá, e depois, né, com a expansão, né, das crianças, então tinha aula também no salão de cima e na sala aí do lado, e ainda aqui no salão. Então foi isso. Quantos anos nós levamos, né, para construir aqui do lado? Mas nós trabalhávamos todo feriado, sábado, domingo, carnaval. Às vezes, quando nós estávamos construindo a parte de cima, no carnaval, às vezes vinham 29, 30 pessoas para trabalhar aos domingos de carnaval. Trabalhar domingo, segunda e terça-feira de carnaval. E isso ajudou muito, né, na construção da parte de cima das nossas dependências. Vai, pode falar. Pode falar. Não, então, para finalizar, nós só temos que agradecer a Deus, né, a bênção do trabalho redentor, porque o trabalho é fundamental para nós que estamos no trabalho de redenção com o nosso Mestre Jesus, e agradecê-lo também pela grande oportunidade de nós estarmos reencarnados na pátria do seu Evangelho. Porque, como Jesus afirmou para o Ismael, o guia espiritual de Portugal, né, que a pátria do Cruzeiro Ismael, ela estará eternamente ligada ao meu coração. Então, nós que estamos reencarnados no Brasil, como nós temos que ser gratos e
agradecidos ao Senhor Jesus, né? A bênção de estarmos encarnados na pátria do Cruzeiro para contribuirmos, né, na construção da pátria do Evangelho, coração do mundo. Isso aí. Então, vamos continuar daqui para frente. Agora a gente vai passar a apresentação da casa de Meimei. Oh.
Então, Eugênio, pode ligar seu microfone? Eu Já tirei a liguei. apresentação, eu não sei por que não está saindo o som aqui. A gente testou tudo antes, mas hoje está dando problema do som que não deu das outras vezes. Você Sim. pode começar, por favor. A palavra é toda sua. Então tá bom. Então, boa tarde a todos. Nós gostaríamos de agradecer, na pessoa da Valéria, o convite de estar participando com esse grupo de amigos desse projeto, né, que é do Posto Assistencial Bezerra de Menezes, o Pai é Bem. Ela já contou um pouco da história desse contato com o Chico e do relacionamento do Chico Xavier aí no Rio de Janeiro. Nós fazemos parte da equipe do Grupo Meimei. Nós fomos os primeiros integrantes do segundo grupo, né, de podemos assim dizer, que se iniciou lá no Meimei, juntamente com os demais que trabalhavam com o Chico, após a partida dele para Uberaba. E o nosso tema é justamente isso, é uma oportunidade que a gente tem de estar falando da mediunidade, do trabalho do Chico, não tão conhecido, porque foi um trabalho mais íntimo que o Chico fez numa casa espírita, que foi o trabalho da desobsessão. Então, é sobre isso que nós vamos conversar um pouco, sobre esse interesse do Chico e as explicações, né, que os espíritos trouxeram a ele para a realização dessa atividade. Ok? Bom, então todo mundo sabe, é o início da mediunidade do Chico Xavier, em julho de 1927, ele apenas com 17 anos, apesar das visões anteriores que o Chico já tinha tido dos espíritos, algumas comunicações, mas, quer dizer, o seu ministério, o seu trabalho, oficialmente, dentro da doutrina, juntamente com os espíritos, se dá a partir dessa noite, né? Que ele, através da dona Carmen Perazzo, Hermínio Perazzo, história bem conhecida, né? Ele recebeu a orientação que pegasse um lápis e escrevesse. A partir daí que ele consolida a sua trajetória mediúnica, né? E esse casal interessou tanto pela mediunidade do Chico, como missionários também que foram junto a ele, que mudaram próximo à residência de Chico para que continuasse os ensinamentos, né? O desabrochar da mediunidade de Chico Xavier. E o Chico Xavier lança o primeiro livro em 1932, de O Parnaso de Além Túmulo, né? Ele teve essa oportunidade de trazer pela primeira vez um livro à lume. E no prefácio do Parnaso, que é bem conhecido por todos, o Chico, ele dá um atestado de fé, quando ele fala que depois de todos esses eventos que teve, que ele participou com a dona Carmen Perazzo, aí nós vamos ver que ele inicia a mediunidade, o trabalho, o interesse pela doutrina espírita, através de um processo obsessivo que a sua irmã, né, estava passando, e eles buscaram esse recurso em cidade próxima a esse casal. Então, o Chico ele participou das reuniões que ele recebeu aquela instrução que a gente disse em 8 de julho, que é o marco da mediunidade do Chico. Então, ele relata no Parnaso que depois dessa experiência, né, ele retornou à irmã curada, ou seja, restabelecida, em equilíbrio, e que se instalou nele uma fé que se tornaria inabalável, que deveria acompanhá-lo o resto dos seus dias. Então, o Chico contava com 21 para 22 anos de idade, com 17 anos, ele começou, aos 21 concluiu, e com 22 já estava lançado o Parnaso. Ele atesta isso nessa idade e consegue levar até o final da sua existência, demonstrando e comprovando essa fé inabalável. Então, a gente vê a sensibilidade que o Chico, né, teve com essa experiência, que a partir daí
que ele consegue voltar ao trabalho. E a obsessão é um tema, né, tratado por todos nós nas casas espíritas, e Kardec também ele demonstra no seu ensinamento, né, em toda a sua obra, essa questão da obsessão, chega até no Evangelho também, na Gênese, no Livro dos Médiuns, enfim, no Livro dos Espíritos. É um tema tratado no seguinte, de nos dar essa realidade. Na pergunta lá, 23 do Livro dos Espíritos, podem os Espíritos vos influenciar? E a resposta é clara. De ordinárias vos dirijo, que é o acesso que nós temos através do nosso pensamento, da nossa mente, é que dá essa vazão aos Espíritos. Então, a obsessão é uma ação persistente, né? Que um Espírito julga sobre o outro. E o termo obsessão já mostra que é o quê? Uma ação negativa. Ou seja, dominam-nos pelas nossas más tendências, como espíritos residentes no mundo de expiação e provas, né? É mais uma prova que nós enfrentamos, né? De domar essas tendências segundo nos mostra o Evangelho, que aí a gente se torna o verdadeiro espírito, aquele que consegue, né, domar suas más tendências e pela sua transformação moral. E as obsessões, elas têm visitado a todos nós, são processos dolorosos, muitas vezes, que nós percebemos em nossa casa, são processos difíceis, né, tanto no plano físico, aqueles que se vê objeto, e aqueles que estão no plano espiritual. Nós sabemos também que a obsessão, ela não se restringe a desencarnado para encarnado. Ela também pode ser de desencarnado para desencarnado, de encarnado para desencarnado, de encarnado para encarnado. Mas nos nossos trabalhos de obsessão, né, o trabalho mais efetivado é de socorro aos espíritos desencarnados que ainda se encontram ligados às dificuldades da Terra, né? Bom, então a gradação da obsessão é que a gente tem que observar. Nós temos a chamada obsessão simples, que são essas visitas, né, que nós recebemos pelo pensamento de sugestões negativas, ou mesmo por ligações por afinidade, devido à nossa conduta, pelo nosso desequilíbrio emocional, muitas vezes nós atraímos, e a obsessão sempre quase uma relação de igual para igual, né? Mas nós sabemos que uma ação persistente, a influenciação pode acerberar a nossa atitude, né? Elevar a nossa atitude naqueles erros que nós já cometemos diariamente. E temos a obsessão chamada fascinação. A fascinação é um grau de obsessão e de aceitação, né, do encarnado, mais efetivamente daquela presença daquele espírito. Ou seja, ele tem uma aceitação maior e uma confiança naquelas sugestões. Então, o fascinado, normalmente, ele se isola de socorro, de orientações, pode viver até situações ridículas, né? Devido a esse processo de sedução, que muitas vezes paralisa aquela razão da pessoa. E temos a subjugação, que também é citada em alguns casos como a possessão, que hoje a gente já não usa tanto esse termo, porque subjuga a mente. Então, há uma imantação mais direta em termos fluídicos, perispirituais, daquele espírito que influencia o encarnado, que é uma subjugação, ou seja, já é uma ação na vontade. Então, a pessoa já não tem muitas forças para vencer aquelas tendências, ou aquelas influenciações, ou aquelas ordens que ele recebe dos espíritos. Então, são casos mais efetivos. Bom, então esse aí seria um caso que o Chico, com a irmã, né, nessa situação, ele jovem, que se viu
para prestar o socorro a ela. Então, foi uma experiência que ele teve antes de se dedicar totalmente à doutrina. Bom, e o Chico, a partir daí, dessa experiência, da aceitação do próprio trabalho mediúnico, que todos nós já conhecemos, do lançamento do Parnaso, ele tornou-se aquele médium de psicografia, o psicográfico, né, muito intenso, como a gente vê, que desencarnou. Nós já temos mais de 520 obras, né, atribuídas a Chico Xavier. Não é um acervo pequeno, né? É uma obra muito intensa, uma obra muito grande e variada para todos os assuntos e temas, que foi a dedicação do Chico Xavier, a quem devemos muito, né? Bom, aqui também a gente vê que depois do lançamento do Parnaso, o Chico tem uma experiência, ele aos 25 anos de idade, em 1935, ele vai receber em Pedro Leopoldo, né, o Clementino de Alencar, um conterrâneo seu, do jornal O Globo, que veio fazer reportagens com o Chico devido ao fenômeno do lançamento do Parnaso de Além Túmulo, que na época mereceu o aval da Academia Brasileira de Letras através de Humberto de Campos, ainda encarnado. Então, isso aí foi uma descoberta, digamos assim, né, para o Brasil. E nós estamos falando em 1935, o meio de comunicação era os jornais. E o Globo, do Rio de Janeiro, mandou esse emissário, que, com autorização de Emmanuel, fez várias reportagens, né, que dariam um estudo para que a gente pudesse avaliar. Que se transformou em um livro também, Notáveis Reportagens com Chico Xavier, que narra a rotina, a experiência, a mediunidade, a comprovação da mediunidade de Chico. Isso em 1935. E, a partir daí, Chico também passou a ter uma popularidade muito intensa, né? Porque o seu trabalho, a sua mediunidade, começou a ter conhecimento no Brasil inteiro. Inclusive, acreditamos que daí começou as correspondências e as caravanas aqui à cidade de Pedro Leopoldo. Bom, em 1935 também, que é um fato importante na vida dele, que ele ingressa, né? Ele trabalhava como caixeiro do seu padrinho, ele ingressa à Fazenda Modelo, né? Se tornando funcionário público. Devido à repercussão de todo o trabalho de Chico, que continua a partir do Parnaso, nós vamos pular para 44, onde Chico é processado pela família de Humberto de Campos pelos direitos autorais de algumas obras, né, que já eram de grande aceitação e venda no Brasil inteiro, né? Como já tinha Novas Mensagens, Boa Nova, reportagens de Além Túmulo, Crônicas de Além Túmulo e o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Então, também essa repercussão de um processo feito contra o Chico e a FEB levou o Chico a uma projeção nacional também muito grande. Então, o Chico, a partir daí, ele consolida também, apesar ganhou, evidentemente, a causa, né? E, a partir daí, ele continua o seu trabalho. E eu estou evidenciando isso tudo para a gente ver em que contexto o Chico se recolhe num trabalho de desobsessão. Eu acho de grande importância essa reflexão. Então, em 1939, Chico já inicia a série Emmanuel, né? Que culmina em 4 romances, ou 5, né? Há 2000 anos. Então, também já essa série dos evangelhos, como Pão Nosso e até Vinha de Luz, na data que nós queremos ir. Então, quer dizer, olha a produção literária do Chico, né? E evangélica, através da série Emmanuel, que é um dos livros, os livros mais vendidos do Chico até os dias de hoje. Em 1944, também Chico inicia a série André Luiz,
né? Na sequência, Nosso Lar, Mensageiros, Obreiros, enfim, Missionários da Luz e Libertação, e vai por aí, né? Todos os livros da série André Luiz. Então, o Chico, na sua mediunidade, no seu trabalho, na sua aceitação, né? Digamos assim, da sua mediunidade, da sua pessoa como homem, que é um exemplo, né, de ser humano, de cristão, de amor, de caridade, que nós não conseguimos nem dimensionar. Nós estamos falando, então, ele até essa 44 ele inicia, porque eu quero chegar no momento em que Chico, apesar de todo esse cenário, esse contexto que o Chico vivia como médium, esse trabalho magnânimo, né, grandioso, de instrução de leis divinas que veio através da sua pena e deu sequência também, não para aí, mas é nesse momento em que Chico ele insere mais esse trabalho. Que em 1950 ele inaugura a nova sede do Luiz Gonzaga, que é a sede atual até hoje, né? E em 52 ele inicia o trabalho de desobsessão, que é um trabalho, como todo aquele que trabalha ali sabe, que é um trabalho recurso, sem testemunhas, a não ser os espíritos e seus participantes, de socorro, de caridade, de fraternidade, de amor. Então, o Chico, ele estava no Luiz Gonzaga em contato com o povo e via o sofrimento que a obsessão trazia aquelas pessoas. Tanto é que no nosso vídeo, que não foi até o fim, nós apresentando a casa, ele fala que Arnaldo explica que era para os problemas difíceis. Então, nós vamos contar um pouquinho dessa história aqui, né? Em 1946, desencarna a Irma de Castro Rocha, a Meimei, que era o apelido dado pelo seu esposo, Arnaldo Rocha, que dizia grande amor, grande noiva, uma tradução chinesa. E Chico, ao acaso, entre aspas, encontra com o Arnaldo e o reconhece sem nunca tê-lo visto, conta sua história. Enfim, conclusão, Arnaldo era um ateu, Arnaldo Rocha. Veio a Pedro Leopoldo começar os estudos espíritas com Chico. E o Chico, através do seu compromisso mediúnico mesmo, né? Durante 6 anos, trabalhou com o Arnaldo no Luiz Gonzaga. O Arnaldo estudou. Depois desse período, o Chico convida o Arnaldo para que fundassem um grupo de atendimento aos espíritos sofredores para o trabalho de desobsessão. Então, o Chico não estava preocupado com aquele cenário que ele vivia, estava preocupado em ajudar. E, principalmente, conhecia a necessidade do ser humano, né, dessa assistência fraterna. Porque nós não podemos esquecer que estamos no mundo de expiação e provas, né? Nós não estamos num mundo regenerado. Então, o Chico convida Arnaldo e é explicado para eles, né? Acredito que por Emmanuel, isso consta no livro Instruções Psicofônicas, né? Que era uma reunião para socorro aos desencarnados por meio de esclarecimento e consolo, visando o benefício das entidades conturbadas, sofredoras, e apresentar lições edificantes de amigos, relatos de irmãos, né, que já tinham desencarnados, e elucidações em torno da doutrina espírita, em caráter científico, religioso e filosófico. Então, esse aí era o objetivo daquele grupo. E esse grupo foi formado por Arnaldo Rocha, Chico Xavier, os familiares, né, do Chico. Muita gente estranha, ninguém da família de Chico se destacou. As irmãs foram para o trabalho de desobsessão, os cunhados. Ali foi um grupo fechado de, no máximo, 20 pessoas. Por isso foi um trabalho íntimo de Chico. Alguns familiares de Meimei também, como o cunhado, né, o viúvo, os sobrinhos, e alguns amigos da Lide Espírita. E o Chico ali só recebia as pessoas convidadas ou
que o visitavam de todo o Brasil, espíritas militantes que estavam em atividade, que iam mais por um aprendizado. Então, foi nesse cenário que Chico começou o trabalho da desobsessão. Então, Chico, com uma mediunidade curativa, uma mediunidade de psicografia, de clarividência, clareaudiência, transporte, todas, né? O tipo de mediunidade em ação, o Chico foi ser um médium psicofônico recebendo os espíritos sofredores. Né? Que nós sabemos que a vibração é bem diferenciada dos espíritos superiores, que é um labor, né, que o médium faz de socorro e caridade. Então, o Chico, preocupado com essas assistências que chegavam, ele funda esse grupo, né? Ele funda essa casa Meimei como se fosse um hospital para receber esses espíritos em tratamento, aliviando as dores dos sofredores e as dores daqueles que recebiam a sua influência. Bom, então, o que advém disso? O Chico trabalha assiduamente nesse trabalho. 54 foi a inauguração da sede do Meimei, que é até hoje. E através desse trabalho, o Chico, no final das reuniões, recebiam aquelas mensagens de instrução para o grupo. E o Arnaldo, muito preocupado, porque as mensagens psicofônicas que a gente escuta, a gente não consegue reter todo o seu conteúdo por um tempo desejado. Às vezes você sai da reunião já com 80% só, chega em casa, vai mais 30% embora, e no final a gente fica com aquele sentimento, né, profundo da mensagem, mas não consegue mais contextualizar na sua fidelidade que necessita. Então, o Arnaldo Rocha ganha do Pastorino um gravador, que deveria ser utilizado para gravar essas mensagens de instrução para o grupo. E todo lugar onde Chico passa vira livro, foi publicado os livros, depois por instrução de Emmanuel, instruções psicofônicas e vozes do grande além, na década de 50 ainda. As mensagens de 54 e 55 está no primeiro livro, e de 55 até 56 está no segundo livro, e depois nós vamos contar a história do terceiro livro. Mas não vai ser grande não, gente, pode ficar tranquilo. Bom, então, o que eu gostaria de frisar isso, porque está na obra, dessas obras que eu citei, do Meimei. Nós vivemos num momento da doutrina que eu não sei se acontece nesses cenários seus aí, no nosso que até, graças a Deus, nem tanto, mas para alguns lugares que nós tivemos oportunidade de estar levando o nome da doutrina, o nome de Chico e da nossa cidade, nós percebemos, e também pela mídia, né, podemos assim acrescentar, nós não estamos isolados mais. Esse trabalho é muito pouco ressaltado. E alguns acreditam até que não são mais necessários. Ora, se nós estamos no mundo de expiação e prova e não fomos promovidos, as necessidades do ser humano continuam quase as mesmas. Né? Eu acho que está faltando um pouco de incentivo a esse tipo de assistência fraterna à casa espírita. A formação de médiuns, né? Há estudos mais voltados para a experiência, porque se estudar mediunidade na teoria é uma coisa, vivê-la na prática é outra, muito diferente. A teoria é o suporte, é o sustentáculo, mas a experiência, como diz Emmanuel, é que consolida. Então, eu acho que é um momento, essa oportunidade sempre que a gente tem, eu sempre estou ressaltando essa necessidade de ampliarmos os trabalhos de assistência espiritual na casa espírita, né? Nas nossas reuniões públicas, nós temos a oportunidade de atendimento fraterno, e depois o trabalho dos médiuns é que vão ajudar esses casos, né, de desequilíbrio espiritual, e muitos precisando de oportunidades de trabalho. A gente é um caso para pensar. E eu acho que o Chico pensou dessa forma,
Porque os testemunhos que nós recolhemos de algumas pessoas que trabalharam com ele foram pessoas que estavam cometidas de processos obsessivos, que entraram para a doutrina, aprenderam e foram trabalhar depois. De pacientes, né? Muitos se tornam trabalhadores, nem todos, mas alguma parte é arrebanhada para o trabalho de assistência, porque muitas vezes o processo obsessivo se instala num médium em desequilíbrio, ou às vezes até sem conhecer a sua própria mediunidade. Então, o que ele fala mais para a gente? Olha como é que é o mecanismo de socorro da mediunidade no trato dos sofredores. Essa é uma mensagem de 20 de setembro de 1956, que nós selecionamos para o nosso bate-papo. Aqui nos fala o seguinte, que é uma sessão mediúnica, é como uma clínica psiquiátrica. Por isso que Chico buscou um ambiente até separado para fazer isso, né? E ele fala que o doutrinador e os médiuns, né, são médicos e enfermeiros, com obrigações graves para com os necessitados e pacientes que procuram. Olha como que ele nos esclarece isso. E fala que muitas vezes aquele espírito chega como uma pilha ressecada, uma pilha que não está funcionando, né? Com perda absoluta da potência elétrica, né? Que ele se aloja ao médium como se fosse uma pilha nova. Aquela aproximação, nós sabemos que é mental, mas é energética. Então, muitas vezes, os espíritos recobram as suas sensações através desse contato, que vê uma nova possibilidade de socorro e de amparo, que neutraliza aquelas energias, né, tão negativas, possibilitando o espírito a renovação, né, a uma metamorfose, como o próprio espírito de Efigênio Salles Vitor nos orienta. E tem mais. Ele fala sobre a organização dessa reunião. O capítulo chamado Arquitetos Espirituais, que está nas instruções psicofônicas, né? Que ali ele coloca, os espíritos fazem uma anamnese com aqueles que serão atendidos. Então, há um preparo muito grande para o socorro, né? Que examinam o pretérito daqueles espíritos, os labirintos psicológicos, né? Através dessa condição é que é levado o espírito o socorro que ele precisa, de uma revivescência da própria vida. Ou seja, ali são montados os painéis que muitas vezes a gente fala, né? Que apresentam para ele situações que o possibilita, após dessa recarga energética, de rever a própria situação para o perdão, para o amor, para a reencarnação, para o trabalho no campo espiritual, enfim, de libertação para novos projetos espirituais, né? Cada um de acordo com a necessidade. Então, a gente vê o valor do trabalho da reunião mediúnica e da desobsessão. Então, fica para a gente essa reflexão. E eu acho tão importante essa reflexão no sentido porque algumas pessoas, quando a gente fala do processo de desobsessão, mas isso não existe mais, nós temos aí, hoje, a terapia espiritual só. Não, o espírito, nós ainda desencarnamos com necessidades do trabalho mediúnico para o socorro e alívio das dores. Isso é uma condição que os espíritos nos orientam. Quiçá, né, no mundo regenerado, a mediunidade possa ser exercida de maneira diferente, mas não é o momento. Por isso que eu volto a insistir, precisamos trabalhar mais na área mediúnica. E também tem uns amigos que falaram comigo, mas a doutrina espírita, ela é a reforma íntima, sim. E quem faz reforma íntima sem trabalhar? A mediunidade é uma oportunidade de trabalharmos a nossa reforma através do estudo do Evangelho, através de recolher testemunhos tão grandes, através de doar o ínfimo, que a gente sabe muito pouco que a gente doa, mas é um exercício à caridade. Enfim, é um mecanismo que eu acho que nós temos de trabalhar também a reforma íntima. Óbvio que a caridade aos encarnados, a nossa transformação de atitudes, de onda mental, de pensamento,
essa reformulação, né, de paradigma espiritual para a nossa vida, é que nos faz evoluir. E a mediunidade é mais uma oportunidade, né, de trabalho. Se viemos com a mediunidade, com a possibilidade de trabalho mediúnico, devemos abraçar. Bom, aqui eu gostaria de fazer uma reflexão também de um trabalhador aí da cidade do Rio de Janeiro. Ele era maranhense, mas encarnou no Rio e fez o seu trabalho mediúnico aí, é o Barros de Fournier, que foi um militar que fundou, ele era um estudioso de medicina e ciência e espiritismo. Ele fundou uma casa aí chamada Cabana e em 1957, já no terceiro livro, que agora eu já posso contar como surgiu, né, que é o Registros Imortais, é um livro que nós tivemos a oportunidade de reencontrar 80 mensagens das reuniões do Chico Xavier até a sua partida de 56 até meados de 59, que nós reencontramos quando o Meimei fez 60 anos. E foi um presente do alto, onde nós tivemos a oportunidade, pelas anotações desse material, de resgatar as mensagens, a história do Meimei, dos espíritos que ali comunicavam e orientavam, das pessoas que trabalharam com Chico, que nós publicamos nessa obra lançada em 2013. E lá tem 4 mensagens desse Barros de Fournier, que é do centenário da doutrina espírita, em 1957. E ele fala uma mensagem para os médiuns, né? E ele fala para os espíritos desencarnados: a mediunidade é o problema dos mais aflitivos no santuário dos princípios que empenhamos a nossa fé. Acho que pelos motivos que nós já expusemos aqui, né? Então, ele explica essa questão da relação do espiritismo com a mediunidade de uma forma muito clara, né? Que ele fala que mediunidade não é espiritismo, ela surge dentro da nova revelação, assim como em medicina dispomos do veículo para o remédio. Olha que interessante essa reflexão. Então, a mediunidade é um veículo para a cura. Ok? Ele fala sobre a questão dos compromissos mediúnicos. Ele, ao desencarnar, ele pediu à espiritualidade que ele fizesse uma avaliação sobre a questão dos médiuns reencarnados, que ele queria fazer um estudo. Por ser um espírito evoluído de grande experiência na área, lhe foi concedido. E ele traz essa mensagem, que chama Mediunidade e Espiritismo. Ele fala que, consultando os arquivos, ele viu que médiuns que oferecem-se como colaboradores voluntários, aqueles que realmente querem ajudar, outros são almas endividadas que querem resgatar alguma coisa através da tarefa, e criaturas que querem também os seus médios, ou seja, estão buscando alguns créditos, estão buscando a evolução através do trabalho. Aí ele coloca aquela palavrinha, né? Entretanto, então, ele fala que, entretanto, nem todos conseguem persistir no ideal espírita ou na tarefa da mediunidade, né? Então, ele fala, muitas vezes, acusa um obsessor, que não consegue prosseguir por causa da obsessão, outras vezes, né, não se acha digno do trabalho com os espíritos superiores. Então, ele fala que isso imobiliza a espiritualidade no trabalho de socorro à Terra. Por aqueles que estão dispostos a trabalhar para nos auxiliar a chegar a um mundo de regeneração com menos dores. Então, nós vemos no momento quanto essa espiritualidade deve estar trabalhando em socorro nosso. Nessa época em que vivíamos uma experiência única para nós, para essa geração, né? Do refinamento, de repensar a própria existência, de repensar a própria conduta, de ver a nossa pequenez diante das ações divinas, tem causado um tumulto, né? Pelo nosso orgulho e pela nossa vaidade, né? De reconhecermos e agirmos
né, nesse remodelar que somos convidados. E nós, as notícias que nós recebemos é do trabalho incansável da espiritualidade, que muitas vezes nos enviam notícias dessa hora e a gente não percebe, mas com a força da doutrina a gente consegue ir compreendendo, né? Bom, meus amigos, nós temos um outro companheiro, chama Efigênio Salles Vitor. Ele foi presidente da União, foi colaborador da União Espírita Mineira, fundador do Santiago Maior, em Belo Horizonte, amigos, né, do Chico, e ele comentei um comentário dele que, quando desencarnasse, ele gostaria de ver uma reunião mediúnica, né, pelo lado de lá, e ele traz alguns apontamentos. E nós estamos falando sobre médiuns, mediunidade, sem esquecer do médium maior Chico Xavier, que nos trouxe todo esse material que nós discorremos sobre ele agora. Nós temos uma mensagem dele que ele classifica bem o trabalho do médium, né? Sobre a questão da necessidade da mediunidade no homem. Então, o que ele atesta para a gente? Ele tem uma mensagem que fala que a sobrevivência individual depois do túmulo é a tese da grande consolação. A sobrevivência, além do túmulo, é a tese da grande consolação. Vamos guardando as frases dele. O intercâmbio é fator de esperança no esclarecimento religioso. Mediunidade. A experimentação descerra novos horizontes no labor científico. A desobsessão é o remédio substancial no alívio às condições deprimentes da humanidade. Aí vamos pensar no Chico Xavier, na sua obra mediúnica. Ora, a sobrevivência como tese, né, individual da alma, que é a grande consolação, ter certeza que aqueles que nos precederam vivem. Olha as cartas consoladoras do Chico Xavier. Quantas consolações, quantas pessoas, mães, né, receberam essa notícia com fidelidade. Vamos ver também o labor religioso, a dedicação exclusiva de Emmanuel, o esclarecimento do Evangelho de Jesus em toda a sua obra. Nós temos aí versículo a versículo explicado por Emmanuel, através de Chico Xavier. O labor científico, que é a experimentação. Olha a obra André Luiz, a série André Luiz. E a desobsessão, que Chico não deixou para trás. Aí a gente vai entender por que Chico, naquele cenário que vivia, de trabalho, de labor mediúnico, ele não deixou de incluir o trabalho da desobsessão como experiência maior. Em 1952, ele inicia esse trabalho, ou retoma esse trabalho de uma forma organizada. O Chico, ele trabalhou algumas sessões com José Xavier, como nós sabemos, mas esse trabalho dele na casa do Centro Meimei, do Grupo Meimei, efetivou toda essa experiência, esse socorro. E as obras, né, essas 3 obras, incluindo o DVD, que foram recuperadas, 7 horas de gravação da mediunidade de Chico na psicofonia, lançada pela Versátil Vídeo, do nosso amigo Luciano Vieira de Mello, que teve a felicidade de receber essas fitas e recuperar, que a gente vê a beleza. E a obra, né, contida nesses livros é a única casa, o Meimei, que tem uma prece registrada, feita por Emmanuel na abertura das suas portas, falando daqueles objetivos e do resgate reencarnatório em que ele se estabelecia. Então, o que nós tínhamos que falar nesse pequeno espaço de tempo é sobre esse trabalho do Chico na obsessão, valorizando a todas as casas que dedicam esse trabalho. E podemos indicar aqui também, né, a terapia, ou a terapêutica espírita,
para a cura ou auxílio ao alívio ou a libertação através desses processos. Então, nós não podemos esquecer o que é a terapêutica espírita. Não é só a reunião. A oração, a mudança do hábito mental através do evangelho, passes e água magnetizada é uma terapêutica de grande valor. Assistência aos familiares, que através do culto do evangelho no lar, os espíritos estão ali para nos socorrer. Estudos evangélicos, como nós estamos fazendo hoje, né? Ou doutrinários. Nós temos a parte da promoção social, assistência social, onde a gente exercita o nosso coração ao contato com os irmãos em maiores dificuldades do que as nossas. A evangelização infantil, mando um abraço para a Valéria, eu vejo o entusiasmo dela com a evangelização infantil, construindo desde cedo um homem renovado, né? É uma terapêutica. E a reunião de obsessão como mais esse trabalho dos recursos que o Divino Mestre nos oferece. Então, nós agradecemos muito a oportunidade de estar aí com vocês, né? Leiam essas obras, que vai nos dar muito esclarecimento para o momento em que vivemos. Eugênio. Oi. Eu gostaria que você falasse também agora, porque nós temos muitas pessoas aqui e a gente está nesse processo de pandemia, né? A gente queria saber, com esse processo obsessivo, o que as pessoas devem fazer ou não para as pessoas que estão com algum problema obsessivo. Olha, o momento que nós vivemos é um momento que pode se instaurar, sim, muitos processos obsessivos devido ao estado mental e emocional a quem fomos alterados, né? E nós sabemos que no qualquer desequilíbrio emocional, mental, é onde que a gente abre as portas da obsessão, ou seja, onde nós sintonizamos com aqueles que estão no mesmo sentimento ou na mesma faixa que nós adentramos, ou outras vezes, no processo obsessivo voltado para a vingança, é onde os inimigos espirituais veem uma porta, uma janela aberta, um momento adequado. Então, o momento nosso é de muita reflexão, né? Controlar a revolta, a impaciência, o ódio, as discussões perturbadoras que não levam a nada. Eu acho que é o momento, nos é convidado um recolhimento. E o recolhimento não é só para a gente ficar de isolamento, mas é de reflexão, de estudo, de oração, de conhecimento de si mesmo, como o Santo Agostinho nos orienta. E acho também que as casas espíritas todas estão mobilizadas a receber os nomes para as orações, pelo menos assim, mantém um horário como esse. Quem está com processo obsessivo é um horário de recolhimento, para que os espíritos aproveitem essas energias, né, para que possa fazer o trabalho de socorro. Então, no momento atual, nós temos recebido muitas indicações falando de depressões, de ideias suicidas, devido à falta de resignação ao momento que vivemos, que é um momento de dificuldade para todo mundo, e ele vai durar. Então, é a hora da gente procurar um reequilíbrio. Agora, quem já tem um processo instalado, que eu acho que aí aqueles que estão em volta têm que ter uma ação mais direta, né? De orar junto, buscar leituras edificantes. É aquele momento mesmo, porque é o momento que nós estamos junto com aqueles que precisamos estar. É um momento de ajuda, da caridade. E, quanto a nós temos que buscar realmente conservar esse equilíbrio. Eu devo postar, Valéria, nos próximos dias, um estudo que a gente fez, né, sobre as questões emocionais em tempo de pandemia. Aí eu convido todos vocês a verem no nosso canal, né, que é Eugênio Meimei, e a gente posta vídeo todas as sextas-feiras, como vocês já sabem. Isso aí vai ser um tema que nós vamos tratar mais amplamente, mas espero ter ajudado um pouco. Oi? A gente pode, agora, quem quiser fazer perguntas, ele pode responder agora. Podemos, sim.
Enquanto chegam as perguntas, Valéria, Sim. eu gostaria de trazer uma mensagem que até uma mensagem que não foi recebida por Chico, foi pelo cunhado de Meimei. Mas eu acho que o Espírito agradecia a Chico o trabalho da noite, na reunião de desobsessão. Porque esse Espírito era um conhecido, militante da doutrina espírita, e ao desencarnar ele ficou em sérias dificuldades. Então, ele faz uma mensagem direcionada ao Chico. Ele fala que, quando ele escutou uma prece, que ele foi atraído. Olha como que os espíritos são suscetíveis à oração na hora da sua necessidade, como nos falam no Céu e Inferno, né? O silêncio harmonioso da vossa meditação consolou-me. O calor da fraternidade e esquecimento da personalidade que distingue a vossa reunião envolveu o seu manto. Então, através da prece, ele sentiu tudo aquilo e ele passou, porque ele tinha distanciado do Evangelho. Então, ele ficou, só para lembrar que muitos espíritos não são socorridos em uma reunião só, eles ficam várias reuniões em aprendizado. Aí esse espírito passou a viver o Evangelho e ajudar os espíritos que ali chegaram. Então, eu achei interessante levar essa mensagem para o Chico, como os espíritos o enxergavam, né, naquelas manifestações. Se tiver alguma pergunta? Aqui no chat estão falando, tem uma pessoa aqui que não quer ser identificada, então dizendo que ela não tem vontade de fazer nada, não tem vontade de sair, não tem vontade, está muito triste, muito entristecida, e não está saindo desde que a pandemia começou, se sente muito ruim, muito para baixo, e não é espírita, não é uma pessoa espírita, e pergunta o que fazer. Parece que é uma pessoa... É católica, é uma pessoa católica. Olha, a oração é para todas religiões. Um pensamento ele pode ser intensificado quando eu acolho esse pensamento como uma verdade, como uma realidade que eu não consigo mudar, ou eu posso fazer o esforço da vontade, ou seja, mudar a minha forma de pensar, enxergar, buscar referências que me mostrem uma nova realidade que eu devo perseguir. Então, quando a gente fica nessa situação, que é um processo depressivo, há uma desconexão com Deus, com o mundo, né, consigo mesmo. Então, é buscar essa conexão através da oração, através de atitudes, através de observação, porque muitas vezes, quando a gente está nesse modo, a gente perde o que? As referências. Então, é reconectar as referências que podem levá-la a levantar-se e caminhar. Às vezes, com muita dificuldade, né? Mas é um esforço. E as pessoas só podem estender a mão, mas não podemos tirar, né? Ela tem que estender a mão para que as coisas vão atraindo novamente para uma vida normal enquanto temos vida na Terra, né? Então, é reconexão. Outra pergunta aqui como é feito... Eu estou lendo de acordo com o que a pessoa está falando, não estou para você responder, tá? Muitas vezes até a gente já sabe a resposta. Tá, Como é feito o trabalho de desobsessão na casa espírita? Como é feito um trabalho? Quando uma pessoa está com problema, como é feito? E como é feito na casa de Meimei? Olha, nós temos o trabalho como o Chico falava, sempre toca de lá para cá, né? Nós não trabalhamos com evocação, mas nós trabalhamos com pedintes que somos. Então, a reunião no Meimei, normalmente, ela é feita dessa maneira. Nós temos o trabalho de passe, uma reunião pública, nós temos o atendimento fraterno. Então, aquelas pessoas que chegam sem conhecimento ou mesmo com grandes dificuldades, nós trocamos uma palavra com a pessoa. Eu acredito que, nesse momento, a gente toma conhecimento do fato na proporção que a pessoa consegue liberar, que tem fatos que são muito íntimos, que nós não visamos entrar na intimidade, mas é um contato que nós sabemos que a espiritualidade está ali para colher as informações e fazer a sua análise, como nós falamos, pesquisar aqueles labirintos psicológicos. E esse nome é levado para a nossa reunião, com nome e endereço.
nós pedimos à pessoa que faça uma concentração à medida que ela consiga, com a leitura evangélica, pondo água para magnetizar, procurando um recolhimento para que a espiritualidade possa fazer a visita. Muitas vezes temos atendimentos, né? Ou seja, a possibilidade de socorro àquelas pessoas que influenciam, ou energização direta à pessoa que está ali recolhida. E à medida que a espiritualidade nos dá uma orientação, quando é o caso, a gente repassa para a pessoa, né? Agora, se é uma pessoa da casa espírita, né, aí já é um tratamento mais próximo. Se nós detectarmos um médium, um processo obsessivo numa reunião mediúnica, pode ocorrer, nós vamos oferecer o tratamento. Então, a gente está sempre nesse mecanismo, né? A pessoa é abordada, é trazida à casa e a gente encaminha o trabalho dessa forma. Aí tem um atendimento aos espíritos sofredores que possam estar ligados àquela casa, àquela pessoa, visando o socorro dos desencarnados, como a gente falou desde o início. O benefício chega de alguma forma. Sônia, você quer falar, Sônia? Pode ativar seu microfone. Está me ouvindo? Sim. Eu estou. Boa tarde, meu querido. Primeiro, a gratidão, tá, a todos nós. Muito obrigada por essa tarde. A minha pergunta é a seguinte, Eugênio. Há mais ou menos de 4 anos para cá, aumentou muito o número de suicida, né? Principalmente Sim. entre jovens. Você acha, como estudioso e trabalhador na área de reuniões mediúnicas, que é mais por causas emocionais ou obsessão? Olha, eu acho que essa questão do suicídio, existe um momento em que precisamos nos aproximar mais de Deus pela fase de transição que a gente tem. Então, a ideia suicida é a ideia de não aceitação, né, da própria situação de vida que a pessoa está situada. Então, é uma revolta, é um protesto que, né, que se manifesta através do emocional e do pensamento. Quando a gente está num processo, né, de queda emocional ou desequilíbrio, é onde se instala. O aumento, eu vejo que hoje não é só pelos espíritos. Um espírito hoje não influencia uma pessoa, não. Ele influencia 10. O aumento do suicídio que a gente viu é uma coisa muito propagada hoje nas redes sociais, infelizmente. E nós podemos comparar o virtual hoje com a mediunidade. Não sei se vocês concordam comigo. Sim. Né? Sim. É um mundo, o Herculano Espírito nos falava que nós tínhamos um mundo chamava para-existência. Então, nós estamos no mundo que é circundado por um outro mundo que nós não temos percepção. Esse seria o plano espiritual. Hoje a gente acrescenta o plano virtual, né? E a falta de esclarecimento, o materialismo muito propagado gera ideias suicidas. Eu fiquei pensando há pouco, quando aquele australiano de 104 anos, sem doença terminal, um cientista, pede o suicídio assistido. Que testemunho triste. Que Deus o abençoe. Não é uma crítica, é uma avaliação. Mas é porque o que estava faltando ali? Aí você vê um jovem, né? Eu tenho muito costume de conversar com as pessoas, a gente não pode menosprezar a dor do outro. Sim. Ele não era uma... Eu acho que há essa expansão por um processo de influenciação muito maior, que eu acho que os espíritos encontram muito mais guarida, pelo processo virtual, que a gente vê muitos casos que nascem ali, e pelo afastamento, né, da própria realidade espiritual que o mundo está vivendo. Então, a pandemia, ela, quem sabe, vai nos ajudar num retrocesso. É verdade. Casos, porque nós estamos vivendo um outro mundo, né? E não sabemos o que a espiritualidade está fazendo com essa realidade aí espiritual. Sim. Né? Sim. Oi? Posso passar para outra, Sônia? Aqui tem uma pessoa falando que, se você pode explicar, pode falar, é um trabalhador, parece que é um médium, mas que está sofrendo um processo obsessivo muito grande. E a pessoa fica assim, um pouco constrangida em ser um médium e está com problema obsessivo.
Meu amigo, eu acho o seguinte, nós, por sermos espíritas, não somos infalíveis. É óbvio que a mediunidade, ela pede um equilíbrio mental, e que o trabalho, às vezes, ajuda a ter. Chico Xavier, ele falava o seguinte, que a obsessão acompanha o médium de perto. Essa é a frase do Chico, que nós precisamos ter uma senha para permitir, e a senha é o Evangelho. Então, é esforçar no trabalho. Evidentemente, se o seu desequilíbrio te expõe mais ao processo ou intensifica as suas angústias, deve dar uma paralisada, entrar em tratamento. Nós temos que ter essa humildade. Às vezes, a gente tem que passar por uma fluidoterapia, por uma assistência espiritual através de reuniões específicas para o socorro ao companheiro que está em maior dificuldade. Mas não podemos desanimar, nós temos que continuar no trabalho. Se a gente for esperar estar tudo perfeito, né, a gente não consegue trabalhar. Mas, nesse caso, se você é um trabalhador, deve conversar com o dirigente, se abrir com ele e pedir ajuda, porque ela há de vir. Nós também somos merecedores de ajuda, né? Então, não desanima não, vai firme. Muito bem. Mais alguma pergunta? Acho que não. Nós vamos passar agora para a mentalização das águas. Quem não pegou a sua garrafinha d'água, seu copinho d'água, vamos pegar agora e vamos pedir a nossa irmã Amandina para fazer a mentalização. Esse assunto é um assunto, né, que dá para a gente ficar dias e dias. Quem precisar de alguma ajuda, o nosso centro, nossa casa espírita de Oswaldo Cruz tem um trabalho de cura às quartas-feiras e um trabalho de desobsessão terças e quintas. E a gente faz tudo isso que ele falou também, com orações, com esse atendimento. Totalmente, não é um atendimento público, e a gente faz também esses atendimentos com oração e a pessoa fica na sua casa à distância. Valéria. Oi. Valéria, eu queria a oportunidade que nós tratamos desse tema. No nosso canal, nós estamos fazendo um estudo sobre obsessão. Nós já publicamos a parte 4. São estudos em torno de meia hora que nós estamos detalhando esse processo. E vamos continuar até chegar ao tratamento. Quem puder participar, pode inscrever-se no nosso canal, Eugênio Miguel, que nós também poderemos responder perguntas por lá. Estaremos à disposição de todos, viu? Agradeço a oportunidade. Eu vou compartilhar os seus vídeos na nossa página também. Tá ok. A página sua, essas são todas gravadas lá, né? É isso aí. Ela quer me ouvir. Amandina. Irmãos, queridos amigos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo continue nos envolvendo. E neste momento, recebendo esse alimento espiritual que fortalece as nossas almas. E assim, Jesus, que o que recebemos neste momento, refazendo o nosso psiquismo, as nossas emoções e as nossas necessidades, que possamos, irmão, unir os nossos pensamentos neste momento, rogando a Deus, nosso Pai, Jesus, médicos dos médicos, sobre as mãos dessa falange amiga e querida de Dr. Bezerra de Menezes, que possa, nesse momento, Senhor, assistir todos os nossos irmãos que estejam enfermos dos seus corpos e de alma, que possa visitá-los nos hospitais, nos seus lares, Senhor, aonde estiverem neste momento, Senhor, que possa levar o acolhimento, Senhor, da esperança. Jesus querido, Jesus amigo, seja também com todos os nossos irmãos que se encontram nos asilos, orfanatos, delegacias, presídios e penitenciárias, para que possam ser sustentados por Ti, Jesus. Seja também
com nossos irmãos nas ruas, Senhor, mas sabendo que uma mão estendida a alimentar e agasalhar está, Senhor, sobre os nossos irmãos. Jesus, que possa olhar neste momento todas as casas espíritas e instituições, Senhor. Sabemos que todos os patronos estão lá trabalhando espiritualmente, fazendo que os frutos lá sejam levados a todos os seus trabalhadores, frequentadores, irmãos que estão em tratamento espiritual também, e todos que moram em cada redondeza, Jesus, neste momento tão difícil para todos. Jesus, queremos rogar a Ti, seja com nossos irmãos que estão doentes da alma, assim como a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico. Leve, Jesus, para tuas mentes a luz, Senhor. E assim, Jesus, irmão querido, rogamos neste momento aqueles que choram a dor da separação de nossos irmãos desencarnados através dessa Covid-19 e outras doenças também, Senhor. Seja com essas famílias, conforte, abraça, Senhor. Olhai nossos irmãos que chegando na espiritualidade estão, Senhor. Sabemos que lá serão acolhidos com todo o amor e toda a luz neste momento tão atordoado para eles, Senhor. Seja com nossos entes queridos que lá estão, que recebam sempre a sua paz, a sua luz e que possam rogar por nós. Jesus, com esse esclarecimento dessa tarde, que possamos cuidar de nosso psiquismo e de nossa mente e coração, para que não possamos ser visitados, Senhor, por aqueles que não gostaríamos, mas precisamos estar trabalhando no bem, Senhor, para que possa aliviar esses irmãos que possam se aproximar. Abençoe nosso irmão Eugênio. Que alegria, muito obrigada por trazer esses conhecimentos. Mas neste momento tão para nós importante, Jesus, rogamos a Ti, que do seu laboratório divino, que possa trazer o remédio para nossas águas que aqui estão, que seja o remédio para nos sustentar, para nos aliviar, acalmar a nossa alma. E assim que procuremos, Senhor, estar trabalhando em nosso lar, estar estudando, buscando conhecimento, alicerçando para o nosso retorno ao trabalho físico. Muito obrigado por tudo. Obrigado, Bezerra, amigo e querido. Obrigado, Maria Santíssima. Mas, acima de tudo, agradecemos a Deus de amor e de luz pela tua bondade. E, em teu nome, eu peço permissão para devolver a palavra à nossa irmã Valéria. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, assim, eu devolvo a palavra para os nossos agradecimentos finais, os nossos comentários finais ao nosso irmão Eugênio. E foi uma tarde de aprendizado, de luz, de oração. Eu tenho certeza que todos os lares, né, é um momento diferenciado para a gente, mas todos os lares de vocês e todas as pessoas que pediram ajuda foram visitados nessa tarde e com certeza serão visitados à noite. A gente pede sempre, né, que coloque seu copinho d'água, seu remedinho, como o Chico fazia, né? Somos todos, né, irmãos e rogando a Deus, cada um, aqui tem gente de lugares totalmente diferentes, de cidades, de países diferentes, mas com uma missão só, de amar ao próximo, de trabalhar dentro da mediunidade. Quando a gente fala em trabalhar em mediunidade, pode ser na casa espírita, pode ser na igreja, pode ser num centro de umbanda, enfim. E somos todos irmãos, estamos todos aqui, né, vibrando amor e luz. Então, a palavra contigo, Eugênio.
Agradeço a todos por ter permitido a gente entrar nesses lares, conversar um pouco sobre a doutrina espírita, Chico Xavier, reflexões do momento atual. A gente faz novos amigos, então esse momento de pandemia, como você mesmo disse, Valéria, nos permite reunir de forma diferente, mas com mais união, com mais diversidade, né? Com mais entendimento, com mais disponibilidade um para o outro. Isso é muito grandioso, é uma oportunidade única que nós estamos vivendo e reaprendendo a nos comunicar, a nos integrar, a nos confraternizar, a nos conhecer de uma maneira mais aberta. Então, eu fiquei muito feliz de participar desse projeto com vocês, pela confiança que depositou em nós de participarmos, e é com grande alegria que nós estamos aí com vocês, esperando em oportunidade próxima, se Deus quiser, a visita à nossa cidade, às nossas casas, né, como sempre fazem, trazendo muita alegria para todos nós. E nesse momento, né, de pandemia, como a gente vê, que alterou as nossas estruturas, que vamos tirar o melhor, né? Vamos aprender a ser mais fortes, mais fraternos, mais amigos, ter mais fé, né? Voltar muito mais nosso olhar pelo lado espiritual do que o material, a ter um novo aprendizado, como é proposto já chegados os tempos, né? A gente acredita que é isso, já chegados os tempos. Então, eu agradeço de coração essa oportunidade maior. Fiquem todos com Deus. Na próxima quarta-feira, teremos o nosso Juninho de Uberaba, que é o médium do Dr. Fritz. Nós estaremos com ele, Juninho, e a nossa proposta, como nós fazemos parte de uma caravana, fazemos parte do posto assistencial Bezerra de Menezes, a gente está trazendo esses amigos de longe para falar com a gente toda quarta-feira. Tá bom? Até quarta-feira que vem. Um abraço, e um abraço muito fraterno de mim para todos vocês. Fiquem com Deus. A Sucena pode fechar a reunião. Um abraço. Muito obrigada. Gratidão, Eugênio. Gratidão a todos. Um abraço. Gratidão a vocês todos.